Queridos e amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos para o áudio da lição 3 do curso à distância, o Missionário Aprovado, que é uma realização da Escola de Missões David Brainerd, que é o Ministério de Treinamento da Missão SAIM. E no áudio da terceira lição, nós vamos falar sobre a importância de segurar a corda, ou seja, cuidando daqueles que cuidam. Isto significa o cuidado do missionário. Como a igreja deve cuidar. E para título de introdução, eu quero fazer menção aqui a uma frase do missionário William Carey, que fez missões na Índia, e ele disse assim: a Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e cavar, mas vocês devem segurar as cordas. Aqui o missionário está se referindo à questão do sustento, das orações, do sustento financeiro, do pastorado, do cuidado para com o missionário. Nós sabemos que o propósito de Deus é que enviemos nossos missionários de modo que este envio seja digno de Deus, ou seja, cuidando para que nada lhes falte, seja dinheiro, orações ou pastoreio. O primeiro ponto da nossa aula de hoje aborda exatamente a questão do sustento financeiro do missionário, que vamos considerar como um sacrifício financeiro. Em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Eu quero aqui fazer citação de 3 autores, e a primeira é do Oswald Smith, que foi o pastor da Igreja dos Povos, lá no Canadá, igreja que até hoje investe mais de 50% de sua renda em missões. Ele disse assim: se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar as missões, então opões-te à vontade de Deus. A segunda citação que eu quero fazer é de Martinho Lutero. Ele disse algo bem interessante sobre o assunto. Ele disse assim: 3 conversões são necessárias: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão do bolso, da carteira. E a terceira citação que eu quero fazer é de John Wesley. Na verdade, eu quero expor um pensamento dele, porque ele acreditava piamente que o cristão deveria não apenas dar o dízimo, mas também, uma vez tendo suprido sua família, a pessoa deveria entregar toda a sua renda excedente aos necessitados. O que nós percebemos é que a contribuição não é somente alguma coisa que apresentamos a Deus. Porém, principalmente, é uma graça que Deus nos concedeu. Contribuir para o sustento da obra de Deus é algo que nós apresentamos a Deus. Mais do que tudo, a oferta que nós entregamos para missões, ela está sendo apresentada a Deus. Mas, além de ser uma apresentação a Deus, é um presente que Deus nos dá. É uma graça concedida a nós, uma graça que nós não merecemos. Porque graça significa exatamente isso. É algo que não é merecido. Então, a gente tem que considerar uma graça poder participar do sustento da obra missionária. É Deus quem nos dá o privilégio de sermos parceiros no grande projeto de evangelização do mundo e também de assistência aos santos. O que a gente precisa entender é que missões é gente pobre tirando de sua pobreza até mesmo o que lhe falta para propagar o nome de Cristo pelas nações.
Alguém disse assim, que ninguém é pobre demais que não possa financiar missões. Mas existem algumas dificuldades missionárias da igreja. Para você ter uma ideia, os jovens eles gastam mais com refrigerantes do que com a obra missionária. As mulheres gastam mais com cosméticos do que com a obra missionária. Os homens gastam mais com a sua bebida preferida, que inclui a Coca-Cola, ou gastam mais com o seu esporte favorito do que com a obra missionária. Muitos gastam mais com o veterinário do seu cãozinho de estimação do que com a obra missionária. Então, a pré-conclusão que temos aqui é que a dificuldade missionária da igreja não é a carência de recursos, mas de uma mordomia, administração certa dos recursos financeiros dados por Deus. Não é a falta de dinheiro, é a má administração de dinheiro. Porque dinheiro nós temos. A igreja é uma das instituições que mais arrecadam dinheiro no mundo. O problema é a má administração. Então fica aqui uma pergunta: como devemos contribuir para missões? O versículo que lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo mostra que nós devemos contribuir para a obra de Deus com alegria, porque ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, tem que ser algo alegre. Tem gente que vai ofertar com a tristeza. Não pode. É um momento de louvor, é um momento de adoração a Deus. Paulo também diz que devemos contribuir para missões com proporcionalidade. Ele diz lá em 1 Coríntios 16, no versículo 2, o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vai juntando para que não se façam coletas quando eu for. Observe bem a expressão, conforme a sua prosperidade. Aqui, ele está falando que cada um tem que ajudar de acordo com as suas condições. A proporcionalidade ela é muito importante, porque tem gente que acha que para você ofertar para a missão, você precisa tirar a comida da boca da sua esposa, dos seus filhos e mandar para missões. Não. Você tem que ajudar de acordo com as suas condições. Eu não posso jamais chegar numa agência missionária, numa igreja e falar assim: ó, todo mundo tem que ajudar com R$1.000. Bom, R$1.000 para uns é o salário dele. Para outros é só o dízimo. Para outros é a metade do dízimo. Então é de acordo com a proporcionalidade, de acordo com a prosperidade da pessoa, com as condições da pessoa. Tem gente muito rica que contribui com muito pouco. Tem gente bastante pobre que contribui com bastante. Mas também tem muita gente rica que contribui com muito. E pobres também, que tem poucos, mas contribuem com muito no que refere à proporcionalidade dele. Bom, Paulo também fala que devemos contribuir para missões com regularidade, porque lá em 1 Coríntios 16, 2, ele também fala no primeiro dia da semana. Observe bem, regularidade, ele fala no primeiro dia da semana. Tem agências missionárias e igrejas que trabalham com ofertas regulares mensalmente. Agora, o que a gente precisa entender é algo que eu sempre falo: missões não se faz com emoção, se faz com a razão. E a razão de missões é a glória de Cristo. A nossa motivação é a glória do Cordeiro de Deus. Por quê? Muitas pessoas emotivas, elas contribuem com 1 mês, 2 meses, 3 meses e param. Agora, quando você entende que missões é a razão da existência da igreja, você vai contribuir com regularidade. Por isso que Paulo fala no primeiro dia da semana, de maneira regular. Mas tem outra coisa interessante, que o apóstolo Paulo ele vai falar que tem que ser com sacrifício. Sim, devemos contribuir com sacrifício. Em 2 Coríntios 8, do versículo 3 ao 5, fala assim: porque eles testemunham na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Observe bem, voluntários. Não é obrigação, é voluntariedade. Aí continua o texto: pedindo-nos, com muitos rogos, a graça de participar da assistência aos santos. Olha só, a igreja pedindo, clamando para participar
da assistência aos santos. Aí o texto ainda continua. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Observe bem, que antes da gente dar uma oferta, a gente tem que dar a nós mesmos. Deus, ele não está simplesmente interessado no que fazemos, mas acima de tudo, naquilo que nós somos. Antes dele receber a nossa oferta, ele recebe a nós mesmos. Então tem que ser com sacrifício, de acordo com nossas condições, às vezes acima delas, mas nunca fazendo sacrifício de todos. Já vi pessoas que deram uma casa para missões, mas sem nenhum interesse de fazer barganha com Deus, e Deus abençoou lá na frente. Mas não era a intenção da pessoa dar a casa esperando receber 10 casas. Mas já vi casos também de pessoas que deram a casa e eu estou morando de aluguel. Então a gente precisa ter sabedoria nessas coisas, tá? Eu quero aqui também apresentar, de acordo com Ronaldo Lidório, que é um missionário, que é um grande exemplo para nós. Ele colocou alguns padrões gerais de sustento missionário em alguns países. Por exemplo, ele fala que no noroeste africano, as pequenas igrejas tribais plantam campos de arroz coletivamente. E quando 5 ou 6 campos são plantados, eles separam o melhor deles para missões. O melhor. E o arroz produzido naquele campo é vendido e enviado aos crentes que habitam em outras tribos com o intuito de levar ali o evangelho. O missionário Ronaldo Lidório também fala que no sul da Índia há o costume de famílias de missionários serem adotadas por um grupo de família de uma determinada região que os sustentam de acordo com seu padrão médio de vida. Também diz que lá na China vários crentes separam uma árvore em seu pomar, um dia de trabalho por semana, ou uma galinha em seu galinheiro, cujo lucro é destinado ao trabalho missionário. Na Indonésia, algumas aldeias criaram o dia da oferta e todos naquele dia trazem parte da colheita a fim de enviarem aos seus missionários. Em Portugal, uma pequena igreja no Porto, ela desenvolve um projeto escolar no templo, ajudando a comunidade local e destinando o lucro para o sustento de projetos missionários nacionais e transculturais. E também fala o missionário Ronaldo Lidório que algumas igrejas coreanas defendem a tese de que, havendo fidelidade nos dízimos, a igreja local ver-se-á sempre em condições de sustentar condignamente a obra missionária proposta. Eu tenho trabalhado essa ideia, principalmente na congregação que eu pastorei aqui no Distrito Federal, de que se toda a igreja for fiel na entrega dos dízimos, e também contribuir de maneira voluntária com as ofertas, a igreja vai ter condições de sustentar de maneira digna a obra missionária. Então, o primeiro ponto do nosso tema, que é cuidando dos que cuidam, ou segurando a corda, cuidando dos missionários, é sobre o sustento financeiro do missionário, que é um sacrifício. Agora, o segundo ponto é sobre a importância de pastorear o missionário. Em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Interessante que o apóstolo, o veterano, o missionário, o plantador de igrejas, Paulo, ele escreve ao jovem Timóteo, um jovem pastor, e fala: olha, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, continue nesses deveres, e assim você vai salvar tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Interessante que Paulo tinha esse cuidado de pastorear os missionários, de pastorear os pastores, de cuidar dos obreiros. E os missionários, eles são seres humanos, como todos nós. Eles não são super-homens ou seres superiores, mas eles são pessoas que precisam de cuidado, de pastoreio e de amor. E o cuidado missionário, ele faz parte da missão e deve estar ligado a ela. Existe uma triste realidade, é que, infelizmente, um grande número de missionários volta de maneira prematura do campo por falta de cuidado por parte daqueles que os enviam. E muitos missionários lutam contra a depressão, as experiências dolorosas do campo, os problemas na equipe,
situações de guerra e morte, atendimento médico precário, salário insuficiente, educação escolar inadequada para os filhos e também a falta de recursos para a aposentadoria. Tudo isso a gente tem que pensar. Segundo pesquisas, a principal causa do retorno antecipado do missionário é problema financeiro, e a segunda é falta de preparo adequado. Então, assim, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Tem que preparar os missionários, mas tem que cuidar também deles financeiramente. A gente sabe que um dia os missionários vão se aposentar, tem esposa, tem filhos, tem família, a gente tem que pensar nisso também. Então, as dores do trabalho, elas já são terríveis por si mesmas, mas as dores do abandono multiplicam qualquer angústia. Então, os missionários não devem ser abandonados, não podem ser abandonados. Então, os principais problemas apontados pelos missionários são os seguintes. Primeiro, a falta de cuidado pastoral. Não estão pastoreando os missionários. A segunda é a falta de apoio para as necessidades do ministério. A terceira é a falta de apoio financeiro. A quarta é a falta de comunicação. E a quinta é a falta de visitas regulares. Então observe bem. Se pastorearmos de maneira cuidadosa o missionário, se apoiarmos eles nas necessidades do ministério, dermos todo o apoio financeiro, nos comunicarmos com os missionários, haja vista os meios de comunicação hoje tão fáceis, tão disponíveis, cartas, e-mails, redes sociais, tantas outras coisas para a gente se comunicar com os missionários, e também visitas, eles precisam ser visitados. Então, algumas soluções aqui práticas no pastoreamento do missionário são o seguinte: liderar o missionário, mesmo à distância. Essa é a primeira. A segunda, enviar as ofertas sistematicamente. A terceira, enviar mensagens a um missionário, e-mails, cartas, através das redes sociais, telefone, como eu disse anteriormente. Enviar bons livros também para os missionários. Fazer viagens com o propósito de visitar o missionário, oferecer viagem de descanso ao missionário, obter notícias do missionário e interceder por ele. Então são alguns problemas que nós apontamos e algumas soluções práticas no pastoreamento do missionário. Agora nós vamos para a terceira e última parte do nosso estudo sobre o cuidado do missionário. Vamos falar sobre a importância de interceder pelo missionário, de orar por ele. Precisamos compreender que a oração é a chave para o avanço missionário. Para você ter uma ideia, em Mateus 9,38, o próprio Jesus fala: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O Ministério de Intercessão da Missão Saem criou o projeto Rogai, baseado exatamente nesse versículo, da ideia da gente unir pessoas para interceder, orar pelos missionários e pelos campos missionários. Patrick Johnstone, ele disse uma coisa interessante sobre isso. Ele falou assim: olha, quando o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. A verdade é que muitas coisas acontecem quando oramos. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é que é preciso haver sustento em oração. Para que o missionário no campo tenha êxito no seu trabalho, é preciso haver sustento em oração. Tudo começa com oração. Oração e missão são tão unidas que é impossível pensar em uma sem a outra. Não se deve pensar em missão sem oração. Tudo deve começar, continuar e terminar com oração. Quando oramos, Deus opera. A obra missionária avança de joelhos quando oramos. Então, o primeiro ponto é que é necessário haver sustento em oração. O segundo ponto é o de um exemplo de igreja intercessora. Para você ter uma ideia, os irmãos morávios do século XVIII, da Bavária, na Europa Central, são um exemplo marcante de suficiência missionária em Cristo. Eles iniciaram uma vigília de oração, pasme, que durou mais de 100 anos. E durante 28 anos, eles enviaram mais missionários para Groenlândia, América do Norte, Caribe, África e Ásia, que
todas as outras igrejas nos 2 séculos depois da Reforma Protestante. Ou seja, os irmãos morávios eram fruto de oração e de total dependência do Deus missionário. Está aqui um grande exemplo de igreja intercessora. Mas eu quero aqui apresentar no terceiro ponto alguns motivos para se orar por missões. O primeiro motivo, a gente tem que entender que é uma ordem de Jesus. Nós lemos aqui em Mateus 9:38 que devemos orar, rogar para que Deus levante mais obreiros. O segundo motivo é que Jesus nos deixou o exemplo lá em Lucas 6, nos versículos 12 e 13. O terceiro motivo é que o meio de conseguir missionários no campo é através da oração. Lucas 10:2 diz isso. A gente precisa clamar. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. E quarto é que é um meio de enfraquecer as forças malignas. Está registrado lá em Efésios 6:12. Mas em quarto lugar eu quero aqui apresentar alguns desafios para que se interceda por missões. Primeiro, orar a Deus para que sejam levantados missionários. Segundo, orar pedindo a Deus para que conceda graça e intrepidez aos missionários para pregar o Evangelho. Paulo mesmo ele pede para que orem por ele, para que Deus dê graça, coragem, ousadia para pregar o Evangelho. Terceiro, orar a Deus para que levante um exército de obreiros no campo. Sim, lá no campo, que Deus levante pessoas lá também. Que Deus levante aqui, envie para lá e que levante lá também. Quarto, orar por um despertamento e avivamento no campo missionário. Quinto, orar pela saúde dos missionários. Sexto, orar pelas famílias dos missionários. Sétimo, orar pelos novos convertidos. Oitavo, orar pelos não alcançados pelo Evangelho. E nono, agradecer a Deus pelas suas respostas, que a gente nunca pode esquecer, né, de orar agradecendo a Deus pelas respostas. Então são alguns desafios para que se interceda por missões. Então, para a gente concluir, fazer algumas aplicações, para a gente cuidar do missionário, a gente precisa ofertar de maneira sistemática. Segundo, pastorear o missionário, liderar ele. E terceiro, orar e interceder por ele. Bom, Deus, ele honra a igreja que faz missões. Deus é tão gracioso que quando a igreja vive em obediência missionária, investindo em missões, ele providencia os recursos materiais necessários. Em Filipenses capítulo 4, do versículo 18 ao 20, Paulo diz algo interessante. Ele diz assim, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Deus honra a igreja que faz missões. Ele supre as necessidades, ele dá os meios necessários. Mas também tem uma coisa interessante. Ou a gente desce ou segura a corda. Mas quando eu falo que a gente desce ou segura a corda, eu não estou dizendo que vamos substituir o id, o pregar, por orar e ofertar. Porque tem gente que acha que o fato de orar e ofertar não precisa pregar. Pelo contrário. Quando a Bíblia fala id, portanto fazer discípulo, id significa ir mesmo. Tá? Mas quando a gente se refere a descer ou segurar a corda, ou no sentido de que a igreja ela precisa segurar a corda, ou seja, orar, pastorear e ofertar para o sustento daqueles que foram para lugares distantes, lugares onde o evangelho não chegou. Então, quando alguém oferta para missões ou ora, mesmo não indo pessoalmente para campos distantes, essa pessoa está de alguma forma levando a glória de Deus para os povos. E nós precisamos pescar o homem de um modo ou de outro, seja descendo aos locais que precisam de Deus, seja mantendo aqueles que descem a esses locais com orações fervorosas, doações financeiras e o pastoreio cuidadoso. Mas fica aqui uma advertência. É bom lembrar que, mesmo podendo cumprir o envio de Cristo de vários modos, ofertando e orando,
nada nos livra da responsabilidade de pessoalmente sermos evangelistas. Ainda que você esteja segurando a corda, você não está livre de ser um missionário. Você tem que ser um missionário, tá bom? Eu quero concluir contando aquela ilustração de uma enchente que aconteceu numa cidade, e do outro lado da rua onde tinha enchente tinha uma criança que estava prestes a ser levada pela correnteza, e as pessoas estavam do outro lado preocupadas com aquela criança, até que um jovem se voluntariou a salvar aquela criança daquela enchente, aquela criança indefesa. Então ele falou assim: olha gente, eu vou amarrar uma corda na minha cintura, vocês seguram a corda e eu vou atravessar a água e vou pegar a criança, e depois vocês puxam a corda. Todo mundo aplaudiu a coragem dele. Ele foi, amarrou a corda ali na cintura, pediu às pessoas para segurar. Do outro lado, quando atravessou, ele pegou a criança, mostrou, levantou a criança. As pessoas olharam, aplaudiram. Mas no que elas aplaudiram, ou seja, usaram as mãos para aplaudir, esqueceram de segurar a corda. E aí o que aconteceu? Uma tragédia. Tanto o jovem que se voluntariou como a criança morreram afogados. Preste bem atenção. Missões não precisa de aplauso. Suas mãos não é para aplaudir. Suas mãos é para segurar a corda. Muitas vezes nós agimos assim, aplaudimos a coragem dos missionários que largam tudo para fazer missões. Mas os nossos missionários estão precisando, sabe de quê? De nossas orações, de nossas ofertas, de nosso cuidado. Então, missões não se faz com emoção, se faz com razão. É claro que missões proporcionarão momentos de grande emoção, mas a emoção não deve nos guiar. O que deve nos guiar é a razão da missão, que é a glória de Cristo. Deus nos abençoe e que o Senhor das Nações derrame a graça dele sobre o seu coração e que você se torne um voluntário na obra missionária. Deus abençoe.